incrível dia, quarta-feira. Papo de Empreendedor, 68ª live. Que alegria estar aqui com você. E o tema de hoje é extremamente relevante para a sua vida, eu garanto. Assista com muita atenção essa live. Já pega papel e caneta, porque com certeza é uma aula de MBA para empreender na vida e nos negócios. Hoje, Wilson já chegou com o tema A História da Reinvenção da Vida. Você está querendo reinventar a sua vida? E olha, Bom dia. bom, incrível dia para você, Wilson. Tudo Obrigado. bem? Tudo Deixa eu ótimo. só organizar aqui que a minha luz caiu. Opa, pronto. Nossa, Wilson, que honra receber você aqui. É isso, é um prazer estar aí compartilhando os detalhes dessa jornada aí, né? Eu estava falando do nosso tema da live, que é a reinvenção da vida. E eu acredito, eu nunca vi uma história como a sua. Eu realmente fiquei tão impressionada com tudo que eu vi, ouvi e falar, ter você aqui para a gente poder compartilhar tudo isso. Tenho certeza que tem sido uma aula de MBA, cada papo de empreendedor. E hoje vai ser uma aula de MBA ao cubo, com tanta riqueza que eu sei, porque você vai provar na prática o que a gente fala na teoria. E um caso, o Daniel acabou de entrar aqui, foi o Daniel que me recomendou seu livro. Que legal. Daniel, um grande atleta, seja bem-vindo todos, bem-vindo Dani, Felipe. Quando ele me falou da sua história, e ele falou, já li 2 vezes o livro dele, é fantástico. E quando eu comecei a ler, falei, gente, é possível. A gente fala tanto que o impossível não existe, e ele não existe mesmo. Então, seja muito bem-vindo aqui, Wilson, nessa nossa Obrigado. manhã. Obrigado. Forte abraço para o Daniel e também sempre legal saber, né? O livro é muito interessante nesse sentido, né? Que às vezes eu estou viajando assim e penso, nossa, uma hora aí recebo uma mensagem, um feedback do livro de alguém que está lendo o meu livro lá a 1.000, 2.000 quilômetros de distância. Então é muito legal saber que a sua história está servindo a vida de outras pessoas, né? E esse é o meu propósito de vida hoje. Quando eu entendi isso, tudo fez sentido, né? Desde o começo, na verdade, eu já decidi acreditar que teria, né, um porquê, que teria um propósito em tudo aquilo que eu estava passando. E hoje, no final das palestras, e ter feedbacks do livro e tudo que envolve é realmente muito gratificante. Eu estou com o livro aqui na mão. Eu ter você aqui em janeiro é um grato presente de Deus, porque o nosso tema do ano, Wilson, é transforme-se e transforme o mundo. Escolha e vá, só vá. Decida e vá, só vá. Então, reinventar a vida é decidir. E você decidiu viver. Sim. E a gente sempre começa aqui, Wilson, pedindo para o convidado contar um pouco da história da vida. Quem é o Wilson Júnior? Conta pra gente. Eu hoje eu tenho 34 anos e desde os 14 anos de idade eu dediquei a minha vida ao esporte. Comecei no esporte com 14 anos de idade, com 15 anos eu participei da minha primeira competição, venci, e aquele dia foi um grande divisor de águas na minha vida, porque a partir daquele dia nasceu o meu amor pela alta performance. Só que pouco tempo depois eu descobriria que, na verdade, para ter alta performance eu teria que ter autoconhecimento, e que seria uma busca muito mais mental do que física em si. Então, eu vejo que eu sou muito sortudo, assim, porque
Deus foi colocando as pessoas certas no meu caminho, os livros certos, os filmes certos. Então, foram 12 anos de dedicação ao esporte de alto rendimento e eu achei que a minha vida, minha missão seria em cima da bicicleta, né? Como um atleta, eu tinha o sonho de me tornar um atleta olímpico, mas a missão era muito maior, porque aos 26 anos de idade eu sofri esse grave acidente, né? Bati contra uma cerca de arame farpado e quebrei o meu pescoço, sofrendo uma lesão medular, né? Uma lesão no fio de neurônio ali que leva a informação da nossa mente para tudo do nosso corpo. Então, por isso que ali eu perdi todos os movimentos, afetou o funcionamento de vários órgãos e tudo que envolve. E ali começaria a maior ultramaratona da minha vida. Eu competia ultramaratonas de 600 quilômetros, uma semana competindo lá na Bahia. Mas a maior ultramaratona se iniciava ali naquele momento, né? Que seria a superação do impossível, do que para a medicina, e segundo os meus médicos, eu jamais voltaria a me movimentar e a mexer sequer um dedo. Mas eu nunca acreditei nisso, desde aquele momento eu decidi acreditar que teria algo bom naquilo, que teria um propósito naquilo. Então eu nunca aceitei esse laudo, esse diagnóstico. E aí eu comecei a recuperar, colocar em prática, né, tudo que eu tinha aprendido com o esporte, das questões mentais, do autoconhecimento, e isso fez total diferença na minha recuperação, né? Aí, 7 meses depois, eu daria os primeiros passos, um ano depois eu daria minha primeira voltinha de bicicleta, e hoje, 8 anos e meio depois do acidente, a gente já está aqui, 85% recuperado, e agora trabalhando para me tornar o primeiro ex-tetraplégico do planeta que voltou a correr. Gente, Wilson, meu corpo arrepiou inteirinho, inteirinho. O primeiro Ex-tetraplégico do planeta a voltar a correr, correr do a pé. planeta a voltar a correr. Olha, eu tenho. Se a gente parasse aqui, a gente já teria assunto. Eu tenho várias folhas de perguntas aqui, mas se a gente parasse aqui, a gente já teria assunto de uma aula, de uma pós-graduação de vida. Porque você disse algumas coisas e até eu mandei o primeiro capítulo para você quando eu leio, né, com todas as lições de vidas que tinha no primeiro, e eu fui fazendo isso capítulo a capítulo. E você disse aqui agora, a vida já foi te preparando, porque quando aquilo aconteceu, você já tinha passado, você já sabia como que era. A gente tem que entender que a vida vai nos preparando, o que é nosso cai no nosso colo na hora certa. Ai, mas o acidente caiu. Não, algo tinha ali, igual você está dizendo. A recuperação é uma coisa que era impossível. Na visão de cada um, não aconteceu quando você decidiu? Sem dúvida. Porque, assim, é incrível o tanto de lições que tem na sua história. E você disse uma coisa, e sim, eu decidi acreditar. Eu decidi acreditar. E aí a primeira pergunta que eu faço para você é sobre isso. Porque você sofreu um acidente, você poderia estar ali culpando na hora a pessoa que colocou a cerca, que estava ali no meio, culpando a vida, se revoltando, mas em nenhum momento isso aconteceu. Eu gostaria que você contasse como foi naquele momento, porque conta o lugar que foi, conta a história do moço que foi lá com a moto. Isso é uma coisa assim, ó, me arrepia só de lembrar. É, o meu milagre começa ali, como o Júnior comentou aqui, o meu milagre começa naquele momento que eu caí num lugar remoto, num buraco, literalmente, onde a estrada acabava, virava só uma trilhinha assim. E eu caí lá sem nenhum movimento, estava sozinho, sem celular, ninguém sabia onde eu estava. E era uma sexta-feira, um dia no meio da semana, então um lugar bem de roça assim, que não passa ninguém, literalmente não passa ninguém. A pessoa que construiu a cerca, inclusive, ela me contou depois que ela falou, "Ó, a gente não sinalizou porque a gente não fazia ideia que passava alguém aqui de bicicleta, no máximo a pé ou a cavalo num lugar desse." Então é um lugar totalmente remoto. E ali eu fiquei 40 minutos caído sozinho, né? E as questões mentais fizeram muita diferença também. E quando a minha mente começou a acelerar e eu comecei a pensar, nossa, eu vou morrer aqui e se escurecer, eu vou morrer de frio e se vir algum animal me picar. Então quando a minha mente
começou a acelerar, eu já comecei, tinha uma pequena queda de água do meu lado, e eu comecei a usar aquele som da água para praticar a meditação, que é o deixar de pensar, né? E ali eu passei 40 minutos nesse estado, né? E além de, claro, fazer um único pedido para Deus, que era que eu só queria voltar vivo para casa, que nada mais importava, porque ali eu lembrei da minha filha de 2 anos e meio. E eu falei, meu Deus, eu não posso morrer aqui e deixar minha filha aí nesse mundão sozinha. Então eu fiz esse único pedido para Deus e ali eu passei os 40 minutos intercalando entre esse pedido e a meditação. E aí um menino de 16 anos me encontrou. Esse menino, antes eu escutei o barulho da moto vindo na minha direção, de repente a moto parou antes de chegar em mim. E aí depois, quando ele foi me visitar em casa, ele conta que quando a moto parou, ele estava virando a moto para voltar embora. E aí ele sentiu algo dentro dele que falou, não, vai um pouco mais. E aí ele foi. E se ele não tivesse ido hoje, eu não estaria aqui compartilhando essa história com vocês. É, Sério, né? Nossa, que dúvida. isso é uma coisa assim, essa é a certeza da fé, da decisão, que você falou, eu acalmei minha mente, porque a mente mente, e a todos os momentos ela mente, e você conta bem detalhado isso no livro, para quem não tem aqui, o livro está aqui, ele conta em detalhes, né, Luiz? Você poderia morrer, estava frio, você estava com a roupa, tantas Sim. coisas, né? Se você se apegar ao que a mente te fala, e olha que um segredo aqui para as pessoas que estão ouvindo, né? Você disse, eu me desapeguei, comecei a meditar, usei o barulho da água, uma âncora para começar a trazer presença, e a tua presença na vida, e você não, você pediu para Deus, você clamou, eu quero viver. E você tinha um propósito, eu quero a minha filha. É, Quando você clama e pede, o mundo espiritual mexe com tudo. Como que ele levou aquele moço a andar de moto naquele momento? Ele levou. Isso, acho que aqui já traz mais uma lição. Não está nada nas nossas mãos. Você concorda comigo? Que não é a gente que é, faz nada, nós não é, temos controle de nada. sim, é. Quanto mais eu li num livro que tem aqui atrás, ele fala que quanto mais próximo da verdade você chega, mais você entende que não é você que faz nada, que você é Eu só uma tenho, ferramenta. eu tenho 100% de certeza que a gente não faz nada. É, Só que a nossa decisão muda tudo. é, E aí, depois desse grande, vamos chamar, né, de milagre que a gente aconteceu, que a gente já chegou à conclusão aqui juntos, então, se você está assistindo e concorda com a gente, é o mundo espiritual que move tudo. Como foi a decisão ali na cama que você disse assim, eu quero viver como se tudo fosse um milagre? Como foi a decisão? isso foi uma conclusão que veio dos momentos ali de UTI, né? Porque eu era um atleta, um super-humano e pedalava 300 quilômetros em um dia, competia ultramaratona de 600 quilômetros, como eu disse. E de repente eu retomei a consciência na UTI 7 dias depois ali de coma induzido. E aí eu estava respirando com traqueostomia, com ajuda de aparelhos, sem nenhum movimento. E naqueles momentos eu refleti muito sobre isso. Quando eles iam tirar um tubo ali e colocar outro para limpar alguma coisa, naqueles 2, 3 segundos ali não vinha ar e eu falei, nossa, será que eu vou depender dessa máquina para continuar vivo? E ali eu entendi o verdadeiro milagre que é a vida, né? Que é o respirar, que é o enxergar, que é mexer cada dedo. Então, aqueles momentos ali trouxe esse grande ensinamento que realmente tudo é um milagre, né? E depois disso que eu fui encontrar a frase lá do Albert Einstein que diz, né, que há duas formas de viver. Uma é acreditando que não existe milagre e a outra é acreditando que tudo é um milagre. Então, depois dessa vivência, eu sempre fui muito grato pela vida, sempre tive um relacionamento com Deus muito palpável, muito claro, mas aquela experiência veio para me trazer, inclusive esse ensinamento que a gente acabou de falar aqui, que a gente sozinho não faz nada. As pessoas falam, ah, você é um milagre, sim, mas tem a minha decisão e tem a minha parte de fazer a cada dia, a minha parte desde quando eu comecei a treinar mentalmente, comecei a ler na UTI e, e, e fazendo a minha parte diariamente até hoje. Então,
muita gente às vezes fala, ah, o Wilson talvez teve sorte ou algo Não assim. existe sorte. Não, sorte é quando a preparação encontra a oportunidade, né? Como já disse Sêneca lá 2000 anos atrás. Então, eu falo que é sempre meio a meio ali. Então, a nossa decisão, a nossa vontade, o nosso empenho, a nossa disciplina está contribuindo também diretamente para os nossos resultados. Porque não teria adiantado nada você clamar a Deus lá se você não Sim, tivesse as técnicas de meditação também para se manter vivo ali naquele momento, que eu acredito que isso também. Para conseguir, porque Deus estava ali, mas a pessoa mais próxima que ele achou foi o menino da moto. é, Por mais poder que ele tinha, o menino mais próximo era a pessoa da moto. Então você também estava preparado. Faz sentido isso, Wilson? eu acho que com certeza eu ter conseguido me manter calmo ali naquela situação, isso é algo dessa conexão espiritual também, é da técnica em si, da meditação, para cessar os pensamentos e deixar de pensar nas possibilidades negativas e pensar nas positivas quando eu pensava, e mas é todo esse conjunto, né? E E você, você falou que você decidiu ler. Olha isso. Você estava na cama, sem conseguir se mexer, e uhum, decidiu ler. Como que você falou? Não, vou buscar aquele livro que eu estava lendo, ó, a preparação. Que eu estava lendo. sim. Eu sempre tive a mente muito acelerada, né? Até eu começo as minhas palestras hoje contando isso, né? Que eu sempre tive a mente muito acelerada, então eu me encontrei muito bem no esporte por causa disso. Foi a forma que eu encontrei de canalizar a nossa energia. Porque a nossa mente, ela é o caos. Se você deixa ela devagar, ela vai buscar trauma, questões negativas, vai ficar olhando para o passado ou para o futuro o tempo todo. Então, você precisa dar ordem à sua consciência. E lá na UTI, como que eu daria ordem à minha consciência? Eu queria treinar, não tinha nenhum movimento. Falei, tá, então vou treinar mentalmente, vou imaginar os movimentos. E preciso de mais alguma coisa, porque 24 horas aqui na UTI, só duas visitas por dia ali, às vezes passando noites em claros. Então, como que eu vou dar ordem à minha consciência também? Vou ler. E aí foi quando eu pedi para que trouxessem o meu livro, e as enfermeiras que não gostaram muito só não, porque elas tinham que colocar dois travesseiros no meu peito, o livro aberto, aí eu lia duas páginas, olhava para elas e fazia assim para elas mudarem a página, porque eu nem estava falando ainda. Isso é aquela frase que a gente diz sempre na prática, né? Quem quer, faz. Quem não quer, arruma desculpa, né? É uma coisa que eu sempre digo aqui, Wilson. Se alguém te fala desculpa, você pode ver, não existe desculpa. Quem fala, já era. Existe sim, ó, eu agradeço por você compreender e vai. Ó, o Júnior falando, quem vê o raio, a cervical dele é um grande milagre. No meu caso, nem passou perto do dele, é Deus na vida dele. É, É sempre o Deus e a nossa decisão de viver. Você sabe, com essa fala do Júnior, eu venho pensando há muito tempo e eu venho fechando várias teorias e tem uma coisa que as pessoas sempre diziam e eu não consegui entender. E a gente vai entendendo na prática. Acredito que você entendeu muitas coisas, né? Nesse sim, período de 8 anos. Que era honrar pai e mãe, porque eu falava assim, você tem que honrar o seu pai e sua mãe, é o único mandamento bíblico com promessa, senão a sua vida não vai fluir. Honrar seu pai e sua mãe é viver da melhor forma, é decidir viver, e foi o que você fez. Faz sentido? faz total sentido. Eu tive uma relação assim complexa com o meu pai e tal. E lá na UTI, inclusive, eu concluí que ele tinha sido o melhor pai do mundo. Eu acho que essa foi uma das melhores formas de honrá-lo, assim. E aí aconteceu uma cura muito grande, assim, naquele momento, naquele processo, né? Porque o meu pai nunca me apoiou no esporte, eu tive que empreender um dos temas de vocês aqui, né? Para me tornar atleta profissional, eu tive que empreender, porque eu era só um simples jornaleiro, com uma bicicletinha simples, sem condição, meu pai não me apoiava, e é um esporte caro, as competições são distantes,
E aí, quando eu fui falar para o meu pai do meu sonho e tal, ele criado na roça, motorista de caminhão até hoje, só fez até a quarta série. Então, de acordo com o nível de consciência dele, aquilo era algo totalmente fora. Ah, você precisa fazer uma faculdade, andar de bicicleta é coisa de vagabundo. Eu até conto isso nas palestras, o pessoal ri. E então eu, eu tive que empreender, eu tive que vender o meu sonho. Aí, depois de alguns anos, eu queria passar a dedicar 100% ao esporte, deixar o meu trabalho e passar a dedicar 100% ao esporte. Mas eu não tinha condição financeira para isso. E aí foi quando eu imprimi um projetinho, coloquei debaixo do braço, e aquela foi a primeira experiência de venda da minha vida, assim, com 17, 18 anos. E aí eu saí vendendo o meu sonho, vendendo uma ideia para as pessoas. Então ali foi a primeira vez que eu empreendi de fato para conseguir me tornar um atleta profissional, para dar o próximo passo para depois me tornar um atleta profissional. Mas o meu pai, naquele momento da UTI, quando o médico chegou, falou: "Ó, você tem uma lesão medular, isso não tem cura para medicina, você só tem que se aceitar isso porque você vai passar o resto da sua vida nessa cama." Eu olhei para ele e falei: "Bom, quem que é você para me falar isso? Eu já tive um não muito mais dolorido e forte lá atrás do meu pai." Então ali eu concluí que o meu pai tinha sido o melhor pai do mundo, porque quando ele virou as costas para o meu sonho lá atrás, ele me ensinou a coisa mais rica e mais valiosa que ele poderia me ensinar, que é: "Filho, você quer alguma coisa na sua vida? Vai lá e constrói o seu próprio suor. Eu não vou te dar nada, a vida não vai te dar nada, o mundo não é um mar de rosas, você vai ter mais não do que sim, mas se você quer realmente algo, vai lá e construa." Então, eu tive essas conclusões ali na UTI também, e hoje, com certeza, ele tem muito orgulho da minha jornada, de tudo que eu passei e conquistei até aqui. Você sabe, assim, Wilson, quando você conta isso, Júnior, eu me lembro da sua história e tem dois pontos que eu gostaria que você trouxesse aqui, porque são duas lições de empreendedorismo para a vida. A primeira é porque a hora que você viu que você, tudo bem, você estava lá no jornal, porque às vezes a solução está do nosso lado e a gente está procurando tão fora e a solução estava ali do lado. E aí você falou: vou ter que dar um jeito, como que eu vou arrumar dinheiro? Conta pra gente como foi essa história do coco, que estava ali do seu lado. É Sim, porque, olha, me arrepiou o corpo inteiro. Porque isso é muito sério. Porque às vezes a gente está tanto olhando fora, por isso que o nosso tema do ano é transforme-se, transforme o mundo, e transformar é olhar para dentro. Essa sua história, quantos anos você tinha? E assim, e você começou lá, você vai falar da primeira vitória, sim. mas olha como isso mudou tudo. Conta pra gente. Total. Tava ali Acho do que teu lado, como você enxergou? eu demorei mais de um ano para ver a solução. Isso já foi quase no final da minha carreira como atleta, foram poucos meses antes, do meu acidente. Eu estava numa fase sem patrocínio, sem equipe, depois de ter tido toda uma carreira de ascendência, eu entrei ali no meu vale da sombra da morte ali, passando por muita dificuldade. A minha performance eu não estava bem, mentalmente, emocionalmente, então a minha performance caiu e passando muita dificuldade financeira. Minha filha tinha nascido, fazendo as responsabilidades como pai de família, e aí pedindo um patrocínio, mandando e-mail e recebendo não, não, não. E aí o meu pai, ele trazia esses cocos verdes assim in natura, né? A água de coco ele trazia do Nordeste, que ele ia e voltava toda semana e vendia para duas casas de frutas aqui da cidade. E aí ele me ligava para ir lá ajudar ele a descarregar, eu ia, descarregava, depois eu voltava para minha rotina. E demorou um ano para eu cair a minha ficha e falei: "Nossa, mas por que que eu não pego para vender esse produto?" A gente comprava ele muito barato lá, não gastava com o frete, que é uma das coisas mais caras do coco, é o frete. E aí eu falei: "Não, vou começar a vender esses cocos." Só que aí eu falo, meu pai sempre foi o meu grande mentor, ao contrário. Quando eu falei para ele: vou começar a vender os cocos, e eu acho que eu vendo uns 500 por semana." Aí ele virou para mim, riu da minha cara e falou: "Ah, você tá achando que é fácil, você não vai conseguir." E aí eu falei: "Bom, então beleza."
Então ele sempre me motivou dessa forma. E aí eu comecei a vender e resumindo a história, 3 meses depois eu estava vendendo 3.000 cocos por semana. Isso é porque ele estava lidando que ele ouviu, porque para ele, na cabeça dele, você falou isso muito, é o nível de É, consciência, sim, é o que ele conseguia enxergar. Na cabeça dele, ele não conseguia enxergar que era possível vender 500 cocos. Mas de sim, repente você. Porque ele nunca tinha visto, tem que ter olhos para ver. E é muito bom o papo de empreendedor, porque é isso. Nós nunca vimos alguém que se recuperou de uma é, tetraplegia, mas nós temos você aqui para mostrar que é possível. sim, Porque tudo tem os dois lados da moeda, né, Wilson Júnior? sempre. Tem um outro E, ponto dessa história que eu gostaria que você comentasse, porque é uma grande lição, porque nós estamos passando um período muito desafiador, período da comparação, que as pessoas se comparam, mas elas não entendem que quando você fala, nossa, nós estamos vendo aqui, é possível uma pessoa conseguir se recuperar da tetraplegia? É. Então eu sei que é possível. Como você fez? Ah, eu vi uma pessoa que tem uma Ferrari. Nossa, é possível? É. Nossa, se é possível, eu também consigo. Agora, quando você olha com inveja daquela Ferrari, bloqueia tudo. E você, quando começou a sua carreira, a primeira competição, como que era? Você chegou lá sem nada, sem uma bike ruim, tudo ruim, o pessoal chegando com aquelas bikes gigantescas. é, O que te motivou a continuar? Porque naquele momento você poderia ter desistido e falado, não, você acha nunca? Como que eu vou continuar? Eu não tenho dinheiro, não tenho nada. Como que eu vou competir com essas pessoas com todos esses equipamentos? é. Eu só tinha o sonho ali e a vontade, né? E aí muitas vezes eu ficava triste, porque eu via, por exemplo, os meus concorrentes chegando com os pais deles em caminhonetes, com bicicletas das melhores, e eu estava ali, às vezes, de carona, de ônibus, com dinheiro contado no bolso. Então aquilo às vezes me machucava assim, no sentido de, poxa, o meu pai podia pelo menos me motivar, né? Me dar uma palavra de. Não precisava ajudar com dinheiro, mas dar uma palavra de incentivo, alguma coisa assim. Mas depois eu fui concluir isso, que ele estava dando o melhor dele de acordo com o nível de consciência dele. Ele estava fazendo o melhor, que ele me ama. Então, ele estava dando o melhor a partir do que ele recebeu. Depois eu concluí isso um dia que a minha mãe me contou que o meu pai nunca recebeu um abraço do meu avô. Eu falei, não, ele não sabe. Hoje eu encontro com ele, eu vou abraçar ele. Ele não sabe nem receber o abraço direito. Ele fica assim, parece que é incomodado. E aí, quando a minha mãe contou isso, eu falei, é claro, como que meu pai ia me motivar, ia estar lá, vai filho, eu acredito em você. Ele não recebeu isso, ele não acessou isso. Ele nem sabia o que era motivação na É, vida, não sabia o que era um abraço. não. Então, isso foi um grande aprendizado assim, e foi muito bom, porque eu falo também que se meu pai fosse aqueles pais que estavam ali me motivando o tempo todo, me levando para as competições, e quando chegasse a hora lá da UTI, que mesmo se eles quisessem, eles não poderiam estar do meu lado. E aí, eu ia ter a resiliência, a postura que eu tive lá sozinho, me virando sozinho, dando ordem à minha consciência, ou eu ia entrar em desespero, em depressão e tudo que envolve. Então, realmente, Deus é perfeito, não erra. As pessoas que estão no nosso caminho não estão por acaso, e as pessoas estão dando sempre o melhor que elas podem. Eu sempre falo isso porque isso é muito poderoso. Então, isso foi a vida me formando, como a gente já falou. E aí a questão do coco é uma das principais coisas, é isso. Às vezes a gente está focado no lugar errado e a solução está diante de nós e a gente não consegue ver, porque o nosso foco está em outro lugar ou está em várias coisas. Então, busque a solução, foque na solução, porque ela sempre vai estar diante de você. E quando você está buscando, na Bíblia fala também, né? Pede, eu vos darei. Bate e a porta será aberta. Então, pede, mas aí você fica tão com a mente acelerada e buscando de inúmeras formas que a solução está na sua frente e você não está vendo. Nossa, tem várias lições aqui, né? Assim, minha cabeça vai processando. Lição uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque primeiro se virar com o que tinha em mão. Você se virou, você não parou, você continuou. Você não ficou olhando para fora. Por mais que era. Claro que dá tristeza, claro que. Mas você voltou e fez o que tinha que ser feito. Outro ponto extremamente importante: tudo tem os dois lados da moeda na vida. E ninguém dá aquilo que não tem, que não viu, que não enxergou.
Isso é extremamente. Você se virou com o que você tinha em mãos. E sim. aí nós vamos voltar lá na presença. Quando a gente está presente, as coisas vão acontecendo no momento certo. E voltando, assim, a hora que você fala, você estava lendo, você cita o livro do Steve Jobs, né? E aí É, você fala que o Steve fala que na hora da morte aquela cama era a cama mais cara do hum, mundo. Como que foi a saída do hospital? Como que hum. foi esse processo? Conta pra gente. E a hora que você descobriu que não tinha ninguém que tinha que se recuperar. Foi um. Eu tive essa notícia dos médicos, aí eu fui depois para a internet, cheguei em casa, né? Fui na internet pesquisar mais sobre a tetraplegia, sobre o que estava acontecendo realmente com o meu corpo, e aí não encontrei nenhuma notícia positiva, até que chegou um amigo meu me visitar um dia e falou, não, eu tive um amigo, ele é de São Paulo, ele sofreu um assalto, levou um tiro a queima-roupa e ficou tetraplégico, mas ele era atleta igual você e ele voltou a andar. 7 meses depois ele voltou a andar. Aí quando aquele cara me contou isso, eu falei, bom, então se teve um ser humano que voltou a andar, eu também vou voltar a andar. Isso Olha, é o princípio da PNL, né? Tudo que um homem pode, o outro também pode modelar e até fazer e até melhorar. Então, isso eu fui descobrindo na teoria depois, mas ali, quando eu tive essa notícia, eu falei, não, então eu vou voltar a andar. E digo mais, eu vou voltar a andar em 6 meses, eu vou vencer esse cara. olha o perfil do atleta. É, e essa é a importância das metas claras, eu falo nas minhas palestras, né? Porque ali eu defini essa meta, que eu andaria em 6 meses, e o principal, eu nunca duvidei dela. Porque quando você duvida das suas metas, aí você já perdeu 50% de chance. Então ali eu tracei minha meta. Depois disso veio um homem de Deus em casa também, que levava a palavra para mim. Ele abriu a Bíblia na primeira visita e leu lá Jeremias 33. Eu sou um Deus que te restaura e que te restaurará por completo. Eu sou o Deus que te colocará de pé. Gente, olha, você falou foi o que você acabou de falar. O primeiro recado, eu escrevo isso no jornal toda semana aqui, há uns 7 anos. E no final do ano retrasado, eu recebi 4 mensagens, e no final desse ano também, para ser colocada nessas minhas colunas. E foi daí que eu tirei o tema do ano: transforme-se, transforma o mundo, decida e vá, só vá. A primeira mensagem que eu recebi para dezembro, exatamente isso que você falou na prática, e às vezes a gente acaba despercebendo, que é o sonhar. Você sonhou, ó, se é eu que anda. É o planejar, ter claro o que você quer. Só que depois que você tem claro, você solta. Por quê? O que é o soltar que eu falo? Que às vezes os clientes ficam bravos, não entendem. É fazer o que tem que ser feito todos os dias. E soltar, não ficar pensando, senão você fica preso no futuro, você está ansioso. Ai, quando eu andar? Ai, o que vai acontecer quando eu andar? Eu não sei. O que eu tenho que fazer para andar daqui 6 meses? No hoje. No hoje. É, No hoje. exato. Faz sentido isso? Faz total, eu falo muito disso na minha mentoria, isso é da física quântica, né? Isso parece simples, mas é uma das coisas mais difíceis. É simples, mas é muito difícil, porque a gente apega, as pessoas tendem a apegar ao resultado. Eu passei por isso agora no final do ano. A minha meta era correr até dezembro de 2024. E aí a gente trabalhou muito para isso e chegou em dezembro, eu fiz até o vídeo no dia 1º de dezembro, que era a minha meta para correr, e não deu para correr, ainda falta um pouco. Então a gente achou que seria em um ano seria possível, mas o buraco é um pouco mais embaixo. E aí eu cheguei à conclusão que, cara, eu já aprendi tanta coisa, eu já evoluí tanto, eu já evoluí inclusive espiritualmente, porque isso me aproximou de Deus muito mais, porque eu entendi também que se não for da vontade dele não vai acontecer, que aí finalmente eu consegui desapegar do resultado. E aí quando eu desapego do resultado, eu abro as possibilidades para que isso realmente aconteça. É a questão do colapsar a função de onda, né? Mas isso é muito complexo, é muito simples, mas na prática de fazer é muito complexo. Então, é o que você falou, tem que focar no que tem que ser feito a cada dia. Então, o que que eu tenho que fazer, o que que eu posso melhorar. Até esses dias
Eu cheguei num lugar, o cara falou, estou acompanhando a sua evolução lá para a corrida. Que legal, é 1% a cada dia. Eu falei, não, não é 1%, é 0,001% ao dia. E isso já é muito, isso no longo prazo já é muita evolução. Então, é estar 100% presente no agora, fazendo o que tem que ser feito de forma estratégica, de forma clara e depois entregar e confiar. A fé entra muito nisso também, né? Então, é porque as pessoas às vezes confundem, né, Wilson Júnior? Ah, a fé é eu ficar parado. Não, você não ficou parado em nenhum segundo. Uhum. Em nenhum segundo. Você conta que como foi. Antes eu quero voltar só um segundinho aqui, que eu me lembrei de uma coisa que talvez tenha a ver com às vezes a gente é muito apressado. Porque no começo, talvez você tenha sido apressado quando você fez muita fisioterapia e você teve que ir a cirurgia no pescoço. Conta essa história do chip. Sim. Eu comecei a treinar muito e aí a placa que eles tinham colocado no meu pescoço simplesmente saiu do lugar. Ela não tinha calcificado ainda direito e ela saiu do lugar. E com 3 meses eu tive que passar por uma segunda cirurgia. Então eu sempre fui muito assim de dedicar muito, de fazer além do necessário. Eu aprendi isso com os livros também, né, que é a regra de ouro da vida, fazer além do necessário. Mas às vezes você tem que ficar atento à estratégia que você está usando para você fazer um esforço inteligente, porque senão vai ficar dando murro em ponta de faca, as coisas não vão acontecer. E hoje eu estou vendo isso na prática também, que eu quis tanto andar, eu nunca duvidei que o meu corpo deu um jeito de andar, só que ele andou antes do tempo. Ele pulou certas fases. E aí eu criei certos padrões que agora para correr a maior dificuldade está sendo em quebrar esses padrões Olha, que eu criei nos últimos quase 8 anos aí. Então agora eu estou tendo que corrigir esses padrões que eu criei porque eu queria muito andar, o meu corpo deu um jeito de andar. deu, Só que é, ele andou com uma série de compensações, recortando músculos diferentes e tudo que envolve. Então agora eu estou tendo que corrigir todos esses padrões. Você E, sabe, isso e que eu costumo dizer que isso. Eu ouvi uma vez de uma pessoa e é a vontade divina e a vontade permissiva. A vontade divina é você queria correr agora, ok? Mas ainda não está na sua hora. Talvez, se você falar, você poderia ir, mas era uma vontade permissiva, podia acontecer algo. É igual ao andar. Foi, mas ficou algumas coisas. Deus vai permitindo. Mas a vontade divina é a que vem na hora certa, que cai no seu colo. Então, às vezes a gente vai dando uns atrasozinhos porque a gente tem muita pressa. É sem pausa e sem pressa. Faz sentido? E tem uma coisa que você disse do colapso da onda, isso é muito sério. Você fez a meta, e isso é muito desafiador para a gente quando a gente fala isso dentro das empresas, as pessoas não entendem isso, que você acabou de falar. Fez a meta, vai acontecer no tempo certo. Então, solta. Qualquer dúvida bloqueia tudo na nossa vida. Você não tem dúvida nenhuma que você vai ter 100% de recuperação. sim, Você vai ter. com certeza. Olha quantas lições tem nisso tudo. Só que aí também, como que é essa história de treinar pela mente? Conta isso pra gente. Como que foi quando você fez essa cirurgia de novo? Foi lá, colocou 14 pinos no pescoço? Foi isso? O pescoço não cai Sim, mais, gente. Agora tá tudo ok, né? tá firme. O médico falou que tá firme. Quanto tempo você ficou parado? E como que foi essa história de evoluir parado? Conta pra gente isso. Como que foi essa história? Eu sou praticante de yoga hoje há mais de 14 anos, né? Comecei com 20 anos de idade. E uma das partes da aula é as mentalizações, né? Algo que muita gente fala hoje em dia também, que vem dessa ferramenta aí de 5 mil anos atrás. Então, eu comecei desde o início, eu sabia, né, do poder do pensamento, do poder de você mandar a informação. Então, desde lá da UTI, eu já comecei a treinar mentalmente. Então, não tem nenhum movimento. Eu vou mandar a informação para que ela chegue de alguma forma. Por enquanto, o movimento aí não está saindo, mas uma hora isso vai acontecer. Então, eu comecei a treinar mentalmente já desde lá da UTI. Aí estava em casa, tudo correndo bem, de repente volta para a segunda cirurgia, e o médico falou, agora
você vai ficar 60 dias, os fisioterapeutas vão só te alongar no máximo, tomando o máximo de cuidado, de colete, para você não arrancar a placa de novo aí, que a gente já colocou. Agora a gente colocou mais pinos, mas você precisa dar tempo para o seu corpo recuperar. E aí foi quando aí eu voltei a treinar mais mentalmente do que fisicamente. E aí nessa época também eu usei um outro recurso, né, que foi colocar essa foto que está atrás de mim aqui. Eu pedi para que imprimissem ela, colocassem na frente da minha cama e escrevessem lá, de um lado tudo Deus e do outro estou curado. E aí tudo Deus para jamais deixar de ser grato pelas pequenas conquistas e por estar vivo naquele momento, em casa, e ter corrido tudo bem na segunda cirurgia e tudo mais. E estou curado, que aí era uma ferramenta de, através dos meus 5% consciente, mandar informação para 95% que a gente é, que é subconsciente, para que o meu subconsciente, o universo e Deus me curassem, e que o meu corpo, a minha mente buscassem soluções e cura. Então, eu ficava olhando e repetindo 30, 40 vezes por dia para mim mesmo, é, essas duas coisas. Para me manter grato pelas pequenas conquistas, me manter nesse estado de gratidão, ao invés de me revoltar contra Deus, o que atrasaria muito a recuperação, sem dúvida, e buscando soluções do outro lado também. Olha, isso é fantástico, é o que a gente fala na teoria e aí se validou na prática. Que quando as pessoas veem isso, vai ficar só pensando, não é só pensando. Você não parou, mesmo parado. É, Você colocou a foto ali, mas você estava mandando as informações, é porque essa parte da consciência é a coisa mais séria da nossa vida. Vocês imaginam o que é 5% só o que a gente faz consciente? O que você está fazendo? Você usou aquele 5% consciente que você olhava na foto para mandar para os 95%. Ô, resolve aí. é, Organiza essa bagunça aí. Me sim, ajuda. E já estava ali. Só que você sabia. E aí, vê se faz sentido isso que eu vou lhe dizer, Wilson. Você sabia que você estava curado já. Você estava mandando esse comando. Só que você sabia que você soltou o controle. Você sabia que não era você que estava fazendo nada. Você estava fazendo a sua obrigação, que era comer bem, cuidar da sua dieta, fazer as suas mentalizações. É isso. sim, sem dúvida. Isso eu acho que veio de um amparo espiritual muito grande também, porque eu tinha tanta certeza e eu estava tão desapegado do resultado naquele momento ali, que a maioria das pessoas ficam assim, muito ansiosas, as pessoas comparam, o Júnior que está aqui está recuperando também, eu não lembro se o dele foi paraplegia ou teto também, mas ele já está em pé, dando os passos também, e então, as pessoas às vezes comparam muito com a minha história. A questão da comparação que você falou lá atrás, então, mas o Wilson andou em 7 meses. Eu estou aqui, já passou um ano e não andei ainda. Então, as pessoas ficam ansiosas por esse resultado. Nossa, mas quando eu vou voltar a andar? E acabar pegando ao voltar a andar em si. Então, é difícil isso e eu consegui fazer isso na prática naquele momento. E isso fez total diferença, porque eu nunca duvidei, mas ao mesmo tempo eu nunca apeguei ao resultado em si. Eu estava tão 100% no agora ali que o resultado virou só consequência. Isso é o que eu estou vivendo para a corrida agora. Então eu já aprendi tanto, eu já melhorei tanto que já valeu a pena. A busca já valeu a pena. Então eu estou escrevendo o que vai ser o roteiro desse documentário aí da corrida, né? Nossa. Provavelmente vai chamar Em Busca da Corrida Impossível, entre aspas, Em ou busca do impossível, quê? da corrida impossível, entre aspas, o impossível, né? Que a gente vai transformar ela em algo possível. Ou talvez o outro nome é Desafiando o Impossível. Então a gente está em dúvida aí em questão de nome e tal, mas já valeu a pena. Tudo que eu aprendi e evoluí até aqui já valeu a pena. Então chega, eu estou escrevendo esse roteiro e aí chega um momento que o resultado fica em segundo plano. Quando você está 100% totalmente imerso no processo e buscando se tornar uma pessoa melhor e servir a vida do máximo de pessoas, através da sua busca, do seu trabalho, do seu empreendedorismo e de tudo que envolve, chega uma hora que o resultado é apenas um detalhe. O resultado é muito pequeno até.
E aí é quando a meta começa a se tornar piso, né? E aí você também dá um outro salto aí. Olha, você sabe que essa história de confiar no processo é o nosso maior desafio. E comemorar, né? Assim, você está feliz com os 85%, você está comemorando cada passo, cada alegria. Você sabe que o propósito maior está aí servindo a vida. E quando você mandou esses comandos, nenhum momento, claro que você passou por momentos tristes, você conta, né? Os dois momentos mais gritantes da sua filha, né? De olhar de não poder correr. Mas você estava focado na solução, é possível? Aliás, todo mundo falou que era impossível. Aliás, as pessoas até choravam, não era isso quando saía daqui? Sim. Eu saía do Como? meu quarto, ia lá, me falava uma palavra positiva e tal, mas elas saíam de casa arrasadas e chorando. De me Porque ver. às vezes a gente fala para a pessoa, o mundo é feito dos loucos. Outro dia eu falei isso para uma pessoa, ela ficou brava comigo. Ela falou, eu falei, não, eu quis dizer que quando o mundo é feito dos loucos, porque louco como você que falou, não, eu vou conseguir. Nada pode me parar a não ser eu mesmo. Você só foi, só foi. É, a música do Charlie Brown lá, né, chama Só os Loucos Sabem, e ele fala uma das frases mais lindas nessa música, né? Ele fala, para quem tem um pensamento forte, o impossível é só uma questão de opinião. Ah, e você sabe, você falou uma coisa aqui, eu fico realmente emocionada de ver isso na prática. Meu corpo, da hora que a gente começou, Hum. ele se arrepia a todo momento, que é um poder mesmo da confiança. Quando a gente confia, o que é nosso vai caindo no colo. Você conta de um momento decisivo que o ministro da Eucaristia chegou, daquela passagem de Jesus na tempestade Uhum. e os É, discípulos duvidando. Como que foi isso? é, Como que essa frase ficou na sua cabeça? Coragem, é, não tenha medo, é, eu estou aqui. Como que foi isso? isso foi muito forte, porque eu tinha acabado de receber a notícia que eu teria que passar pela segunda cirurgia. E aí aquele foi um momento muito difícil, que eu estava ali, nossa, eu vou ter que voltar para o hospital, vão abrir o meu pescoço, vou ficar sei lá quanto tempo na UTI de novo, na neurologia, estava ali tudo acontecendo, tudo evoluindo. E aí ele chega e a gente nem falou isso para ele, e ele de repente ele abre a Bíblia e conta essa história. Então, quando os discípulos têm medo ali de ver um homem vindo andando sobre as águas, e aí Jesus responde: coragem, não tenha medo, eu estou aqui, sou eu estou aqui. Então, aquela frase ficou na minha cabeça e eu fui. Aí, o outro dia, eu estava lá no corredor, assim, para entrar na sala de cirurgia, e eu só repetia essa frase para mim o tempo todo. E eu lembro que eram 10:30 da manhã, eu olhei pro relógio assim, antes de ser sedado, repeti essa parte para mim pela última vez, e aí eu fui sedado e eu acordaria só 19 horas depois disso. Então, a palavra realmente é viva e naquele momento ela me sustentou, para ter coragem naquele momento e tudo ficaria bem. Então, Deus o tempo inteiro colocando as pessoas certas, a palavra certa, tudo certo ao longo da minha recuperação. Isso é porque ele tinha realmente um propósito para tudo isso, para hoje a gente estar contando essa história aqui, compartilhando através de palestras, do livro, da mentoria, para o máximo de pessoas, e colocando à disposição das pessoas tudo isso que eu vivi na prática e que agora eu estudo muito para aprender também na teoria, para ajudar realmente impactar positivamente, gerar transformações no máximo de pessoas. Você sabe, Wilson Júnior, que essa semana a gente perdeu duas pessoas muito queridas, uma a tia Marilda, e ontem eu cancelei minha agenda inteira de ontem e de hoje. Só não cancelei a live, que eu sabia que ela era extremamente importante para a gente estar aqui, que isso era importante para todos, era o momento. E de um grande amigo que infartou, caiu na cama, perguntou para a Hum. esposa de manhã assim: você vai tomar banho primeiro ou eu vou? Ela falou: pode ir. E ela escutou o barulho. E a gente só tem o aqui e o agora, que aí cai na presença, no que fez você se curar.
né, do que está fazendo você se curar, vai fazer você se curar 100%, é que viveu aqui. Eu só tenho esse momento, é que eu nem sei se vai acabar, se nós vamos acabar e eu vou estar viva. Pode ser que eu não esteja, ou claro que você esteja assistindo, né? Então, como viver o milagre da vida? Porque você conta, e são coisas tão simples que a gente não. Só quando passar, a gente vai ter essa noção. A primeira vez que você conseguiu tomar meio copo de água, a primeira vez que você voltou a comer, conta isso pra gente. Foi quando eu voltei a comer um mingauzinho de maisena lá com um corante azul. Foi a melhor coisa que eu já comi na minha vida. Eu alucinava, né, por tomar água e não podia. As enfermeiras só molhavam a gás assim, passavam do meu lado. Então eu fiquei 22 dias sem comer e sem tomar água. E aí, nesses momentos, quando você não tem, que você começa a dar valor e entender realmente o milagre que é a vida e, e tudo que envolve. Então, é sempre isso, é estar 100% no agora, é viver intensamente. Eu sempre vivi intensamente, eu acho que eu tenho isso comigo, porque eu não sei quanto tempo eu estarei aqui, então eu sempre tenho essa consciência, ó, eu preciso dar o meu melhor em tudo. Isso eu aprendi com o yoga também, né, que ensina muito sobre isso, né? As pessoas às vezes acham que Deus está só lá na igreja, uma vez por semana, num altar, e o yoga me ensinou que Deus, na verdade, está em tudo e que existe a partícula dele dentro de todos nós, né? Então, tudo que eu vou fazer, eu sempre faço com o máximo de responsabilidade e de respeito, porque eu não estou fazendo para as outras pessoas, eu estou fazendo para Deus. E eu sempre vivi intensamente, porque eu não sei quanto tempo eu tenho aqui, e eu quero deixar algo positivo na vida de todos aqueles que cruzarem o meu caminho. Então, esse é meio que o meu lema de vida aí, a gente segue fazendo isso diariamente. Você sabe, coincidentemente, na live passada, que a gente teve aqui com o dono da Saúl, o Murilo conta isso, que o negócio dele deu certo porque ele deixa muito claro para todos os profissionais que trabalham com ele. Toda a comida que a gente serve, todo o trabalho que a gente está fazendo, não é para nós. Claro que tem o cliente e tudo, mas é tudo para Deus. A gente está servindo ao mundo. Esse servir, eu acredito que é vir a ser a gente mesmo. Servir, vir a ser a gente mesmo. Você decidiu ser Wilson e isso mudou tudo na sua vida. E curtir o processo, porque o processo, você disse de Deus dentro da gente, né? Que às vezes a gente acha que está na igreja. Em nenhum momento você duvidou que ele estava ali. E o John Wooden, não sei se você conhece o John Wooden, aquele treinador americano de basquete. O John fez uma pirâmide do sucesso porque ele ficava muito insatisfeito quando as pessoas diziam que a culpa era do treinador, que era da pessoa que não estava treinando. E ele fez uma pirâmide do sucesso com vários bloquinhos. Ele tem a melhor definição de sucesso que eu acredito. Ele teve 78 vitórias consecutivas. Você que é atleta, você sabe o que é ter 78 vitórias consecutivas? Ele fala sucesso é a paz de espírito que a gente fez, que a gente tem quando a gente fez o nosso melhor. E o primeiro bloquinho do John Wood, coincidentemente, é o que você acabou de dizer. A gente tem que. É o entusiasmo. O que é entusiasmo? Fagulha de Deus dentro da gente. Que é fazer tudo o que for fazer entusiasmado com a vida. É, Você chegou aqui, você tem que viver da melhor forma possível. esse amor pela vida, esse tesão pela vida, eu acho que isso é tudo. Que a gente não sabe, de um dia para o outro aí, encerrou a nossa missão aqui, como seu amigo aí, você acabou de comentar, é, chegou a hora, vai mesmo. Isso eu vi muito no hospital também. É que chegou a hora da pessoa, parece que algo desliga ali, igual desligar a luz da tomada, assim. É muito nítido isso. Então, quando a pessoa cumpriu a missão dela aqui e chegou a hora dela, isso é algo que eu vi muito também. Você conta a história até da moça que chegou, né, da UTI. E você É, sabe, o 52, eu falei do primeiro recado. O segundo recado é cuidar do que a gente tem. E a gente tem que cuidar da melhor forma possível, seja do corpo, da alma. Você estava cuidando muito bem, porque senão você não tinha conseguido passar pelo processo, teu corpo físico, é, por mais que você estava pedindo, não teria aguentado. E a segunda coisa é fazer boa gestão das coisas. Você está fazendo boa gestão. E eu vou fazer uma pergunta técnica aqui com o Júnior,
tá fazendo, você falou que o Júnior ficou paraplégico, ele está passando pelo processo de recuperação. Ele O Júnior está colocou. perguntando aqui, como foi o trabalho da tua mente? O que você fez com a sua mente para você conseguir equilibrar a marcha? Ele ficou tetraplégico também, colocou aqui que é C6, 7 e T11. Então, provavelmente ele ficou tetraplégico também, eu não estava Tetraplégico também. lembrando. E então, a mente ajudou muito essa questão dessa mente calma, disciplinada e totalmente focada. Isso me ajudou muito. Meu instrutor de yoga fala muito sobre isso, né? Que é essa consciência corporal e essa capacidade de concentrar profundamente no que eu estava fazendo foi algo que me ajudou muito para voltar a andar, para recuperar. E isso é algo que até hoje me beneficia muito. Então, as técnicas de meditação, por exemplo, são muito eficientes nesse sentido, para você estar 100% presente, livre, porque no presente tudo é puro potencial. E a gente, por que que as coisas não acontecem para a gente às vezes? Que a gente está ou no passado ou no futuro. Mas no presente é onde tudo é puro potencial, só que aí vai depender da sua fé, da energia que você está colocando, da intensidade que você está colocando, de como você está se sentindo, né? Essa paz de espírito que ele falou, isso é muito real, porque o universo não responde ao que você quer, ele responde ao que você é. Eu estava lendo sobre isso hoje de manhã, inclusive. Também. Então, a congruência entre o que você está pensando, falando e sentindo é muito importante nos seus resultados. Então, eu acredito que seria isso. Então, esse nível de consciência 100% no agora, e aí o meu corpo dando uma forma de encontrar o equilíbrio ali naquela marcha. Então, o corpo deu o jeito, ele criou novos caminhos neurais para dar um jeito. Ó, esse cara quer andar, então a gente vai ter que andar. E o meu corpo criou novos caminhos neurais para isso. Mas tudo isso respondendo a essa atitude mental e essa capacidade de concentrar. Como fazer isso na prática? Ó, a pessoa está ali como júnior, ele está passando por esse processo. Dá um exemplo prático isso, porque falando parece, mas como? Como fazer isso? Em que momento? É, Conta pra gente assim na prática, assim, ó, dá dois, três exercícios práticos para o júnior já começar a fazer já. isso é muito sobre o mindfulness, né? Hoje eu até escrevi na minha lista de transmissão do Instagram aqui que chama Domine Sua Mente. E eu escrevi sobre isso hoje até ali. Então você tem que, para você elevar o seu nível de consciência, sua capacidade de concentrar, você precisa, nos momentos simples da vida, começar a colocar a atitude em tudo. Então, vou escovar o dente. Esteja 100% escovando o dente. Uma dica até legal é se você for prestar atenção, você começa a escovar o dente e termina da mesma forma todo dia. Você faz de forma automática. Então, amanhã, quando você for, depois do almoço, agora, quando você for, começa do lado contrário. E você já está quebrando isso. Então, vou escovar o dente, 100% escovando o dente. Vou almoçar, 100% almoçando, não é mexendo no celular. Então a gente está fazendo sempre duas, três coisas ao mesmo tempo. E o mindfulness vem para nos ensinar na prática isso. Ó, então tudo que eu for fazer é 100% fazendo aquilo. Seja escovando o dente, lavando um copo, me alimentando, treinando. É você colocar a consciência e estar 100% em cada pequeno detalhe, porque aí você vai desenvolvendo essa capacidade de estar presente, de estar consciente, e isso vai mudar tudo nos seus resultados. Nossa, e você sabe que Deus tem me presenteado sempre, a cada dia. Eu Tudo na vida é aprendizado, essa é uma regra aqui. E ele vai me presenteando com as falas e eu vou fechando. A nosso primeiro princípio que eu recebi de Deus também, porque não fui eu que escrevi, a gente tem 7 princípios aqui. E o primeiro é: tenha intenção em tudo que for fazer. Esteja presente aqui e agora. Porque a intenção traz a atenção. E tudo que a gente coloca atenção, cresce. E a principal atenção nossa é com a nossa vida. E aí você disse lá atrás um pouquinho, você deu uma definição para o presente, para estar presente.
que tem tudo a ver com a nossa metodologia, que eu também recebi aqui. A gente fala muito de lugar de potência. Qual que é o teu lugar de potência aí enquanto pai? Qual que é o seu lugar de potência enquanto atleta? Qual é o seu lugar de potência enquanto filho? E aí você fechou para mim a teoria do lugar de potência agora. Olha, meu corpo arrepiou. Porque você disse assim, ó, é no presente que tudo é puro potencial. É, Então é no teu lugar de potência que você tá ali sempre, tudo vai acontecer. Olha que sim, riqueza isso. E você está provando na prática. É possível sair de uma tetraplegia? É claro que é possível tudo, sim, se eu estiver presente. exato. Essa questão do puro potencial eu aprendi com o Joe Dispenza, lendo o livro dele recentemente. É dele, vem dele isso. E é extraordinário. Eu comecei a usar, inclusive, na minha palestra, porque é o que eu fiz na prática lá atrás. Então, é muito lindo tudo isso. E porque eu, com um dos meus personagens, a gente fala muito sobre isso. Ah, não foca na lesão. As pessoas têm uma lesão, aí fica fazendo exame para ver como que está a medula. A lesão já é passada, ela já aconteceu. Então, é o que você vai fazer no seu hoje, no seu presente, que vai determinar o resultado. Não é o nível de gravidade da sua lesão. Eu estava até comentando com o Júnior essa semana, eu acho, de uma moça que está começando a dar os primeiros passos, e a lesão dela, em termos de exame, foi a mais grave que eu já vi, assim. É assustador. Ele fala para mim, assustador, a dela é mais ainda. Mas porque quando ela começou a treinar e tirar o foco lá da lesão, do quão grave tinha sido, as coisas começaram a acontecer para ela. Então, o Joe Dispenza fala isso, a gente fica dividindo a nossa energia, a nossa frequência, como o BH Souza aí comentou, a gente fica dividindo a nossa energia com o passado, com o futuro e as questões negativas e tudo que envolve, e a gente não está 100% no agora, no presente, onde tudo vai ser realmente puro potencial, né? Olha, devemos profetizar que não somos. Mas você não é mesmo, Júnior. Eu estou esperando você para falar aqui. Não temos dúvidas, né, Wilson Júnior? Sim, é isso aí. Ó, vamos. E tem uma coisa que a gente fala muito aqui, e você fala isso, né? Você até, eu não me lembro se é no livro ou na palestra que você institui, você fala sempre da frase do Dalai Lama. O que pensais, passais a ser. E eu falo aqui, um dos nossos princípios também é a impecabilidade da palavra. Seja impecável com a sua palavra. A sua palavra cria a sua realidade. Quanto isso é importante na prática para uma recuperação física. É total, né? Porque a sua palavra vai vir dos seus diálogos internos, de como você vê da sua autoimagem e do seu sistema de crença. Então, se você está falando algo que é incongruente, que lá dentro de você não sente, isso, o resultado não vai chegar até você. Então, é muito importante você estar atento sobre isso. Ontem eu até gravava uma aula da mentoria sobre isso. E você sempre que falar sobre um objetivo seu, pense na pior coisa que pode acontecer, se ele não dá certo, por exemplo. E imaginei isso, aconteceu, deu ruim, não aconteceu ou aconteceu algo ruim. O que que vem na sua mente depois disso? E você anotar tudo isso, porque aí você vai estar descobrindo o que tem no seu subconsciente. No, e isso vai trazer informações riquíssimas do seu subconsciente. Eu até dou o exemplo da pessoa, ela quer ter um carro, ela quer ter uma Ferrari. Mas ao mesmo tempo ela fala, nossa, mas a Ferrari, quanto será que eu vou pagar de IPVA da Ferrari? Quanto que eu vou pagar de seguro? Então, depois do sonho da Ferrari, da meta, vem do subconsciente essas crenças centrais que vão limitar o resultado da pessoa. Então, para você melhorar a sua fala, os seus pensamentos, você tem que mudar, você tem que investigar no seu subconsciente o que que tem lá, e aí para você melhorar os seus diálogos internos e alinhar tudo. Quando você alinhou tudo, e aí a sua vontade, algo lindo também que eu aprendi com o yoga, quando a sua vontade se alinha com a vontade do todo, de Deus, aí as coisas fluem naturalmente. Aí cai no colo. Aí cai no colo. Como eu digo aqui, o que é seu vai cair
cair no colo. Confia no processo, tá tudo bem. A revolta bloqueia tudo. E isso foi muito importante para você, né, Lúcio? Porque você focou na solução. Na solução. Em nenhum momento tempo. você teve dúvidas disso, de focar na solução. Você É, reclamou, quem reclama, clama para é, receber de novo. Você é, focou na solução. O que eu faço para sair disso? sim, sim. As pessoas, a minha mãe, as pessoas mais próximas, elas achavam que a minha ficha não tinha caído, assim, pro que realmente estava acontecendo. Porque nosso Wilson nunca reclamou, nunca falou que não vai dar certo e tal. Elas até falavam, nossa, quando a ficha dele cair, não vai ter psicólogo no mundo que vai tirar ele da depressão que ele vai entrar. Mas é porque não tinha essa ficha para cair, não tinha. Então, isso trouxe esse estado de gratidão e isso acelerou muito o processo e os resultados. Nossa, a gente já tá uma hora aqui, eu ficaria até assim, o dia todo com a quantidade de perguntas que eu fiz e de resumo de cada lição que eu tirei do capítulo, porque cada gente, se você tem olhos para ver, né? Que nem você falou, você estava preparado para ver o que era possível. Você já sabia do jeito que você ia ficar, porque você conta isso no livro, você já sabia que a tetraplegia estava ali, mas aí você estava preparado para aquilo. Se a gente for trazer vamos trazer para um momento de você está ali, as pessoas estão passando por um momento caótico, aquilo, final do mês, todo aquele complexo, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Quando vem todas essas coisas simples, porque a gente está falando de vida aqui, olha, você conseguiu voltar a andar, nós estamos com o Júnior aqui, que vai deixar de ser tetraplégico. A gente já é, assim já é, né, Júnior? Não é É, assim já é. é. A gente está Ele confiando. já anda já de andador, ele já está andando. Que você diria para essas pessoas que estão aí alucinadas, achando que elas têm um controle, que elas eu que vou conseguir, é eu. O que você diria para essas pessoas? Olha, Eu vi um pastor falando esses dias, ele falando que quando você está querendo fazer tudo do seu jeito, Deus dá um passo atrás, porque ele respeita o seu livre-arbítrio. Quando você tira você e você coloca Deus na equação, aí o impossível se torna possível. Então, eu acredito que é isso, é você estar sempre focado nas soluções, fazendo a sua parte, buscando as coisas, se não estão dando certo, isso está trazendo informações valiosas para você, do que, ó, dessa forma que você está fazendo, não está dando certo. O Nassim Taleb fala isso no livro dele, né? Então, ele fala que, tipo, as situações que não dão certo são altamente educativas, porque elas trazem informações riquíssimas. É igual o Thomas Edison, ele tentou 2.000 vezes fazer a lâmpada e não deu certo 2.000 vezes. Então ele aprendeu como não fazer uma lâmpada 2.000 vezes. Foi isso que ele estava vivendo na prática. Então, se não está dando certo, se está tirando a sua paz, se os resultados não estão acontecendo, então é sempre olhar de, ó, onde que eu posso melhorar, o que que eu posso fazer diferente, o que que eu posso otimizar nisso aqui para eu mudar a situação. E a segunda parte é daí você ter essa esperança e acreditar que Deus vai estar do seu lado. Eu tenho vivido muito isso na parte financeira nesses últimos meses e é surpreendente quando você tem essa fé verdadeira de, ó, eu vou continuar fazendo a minha parte, eu vou corrigir, vou aparar todas as arestas e o que estiver ao meu alcance eu vou fazer, o que não estiver ao meu alcance eu vou entregar para Deus. E aí as coisas vão acontecendo. olha, olha, Wilson Júnior, que é na prática, assim, a minha cabeça vai pipocando de todas as teorias trazidas para a prática. Olha a riqueza de contar a nossa história. O Júnior já está dirigindo um carro automático. Olha isso. Eu aposto também aqui que o Wilson ajudou muito nisso, porque você é um exemplo para todos nós, Wilson Júnior, assim, um exemplo incrível que é possível, que o impossível não existe. E assim, é na prática começar o ano aqui, tendo você agora em janeiro, e foi o cara lá de cima que te trouxe aqui hoje, você sabe disso. E, Não era para você estar aqui hoje, mas você está aqui hoje, porque o cara
Porque o cara lá de cima não, o cara que tá aqui dentro, né? Deus trouxe você aqui nesse momento para validar e falar para mim e para todos aqui. Grazi, o tema que eu te mandei do ano é o tema da vida. Então, transforme-se, transforme o mundo. Escolha e vá, decida e vá, só vá, só vá. Você é a prova viva, na prática, que a gente pode decidir viver. Exato. E o micro faz parte do macro e forma o macro, né? Então, às vezes as pessoas querem mudar o mundo e tudo mais, mas mude a si mesmo, cure a si mesmo, você vai estar deixando a maior contribuição que você pode deixar para o mundo. Então, essa introspecção, eu sempre falo muito disso também, esse olhar para dentro e vencer a si mesmo, isso é a melhor e maior coisa que a gente pode fazer. E aí, quando você faz isso com você, isso reverbera para as pessoas que estão do seu lado, para a sua empresa, para a sua equipe, para o seu bairro, para a sua cidade, e é assim que as coisas vão acontecendo. Qual é o recado para os atletas? Como a gente pode usar toda essa experiência de vida que você teve para um atleta? Porque, coincidentemente, o, falei para ele que até chorei de ver ele pedalando, que é um sonho, é um sonho, como que é o sonho impossível, acho que pode ser a corrida. A gente É, acha que é impossível, né? Ver pedalando. é o que Mandela diz, né? Tudo parece impossível até alguém ir lá e fazer. Você sabe que o Ricardinho, eu perguntei outro dia pro Ricardinho Graça, que é um piloto, eu falei, qual é o maior desafio? Ele falou, é tipo, Graça, o que aconteceu no campeonato passado. Eu estava em quarto lugar, e aí, uma batida, eu fui para 27º, um negocinho. Então, quando Hum. a vida, foi o que você estava lá chegando, né, o senhor, que você estava, a vida falou, volta um pouquinho, assim. Que recado você tem para os atletas numa prova? O esporte, o maior ensinamento assim do esporte que eu tive é que o esporte é a ferramenta mais eficiente de evolução humana, porque o Jordan Peterson fala que o esporte é a mais alta filosofia, o mais alto nível de filosofia, porque ele é vivido na prática. Então, se você é um atleta, você já tem o meu respeito, porque no esporte você vai trabalhar incansavelmente o seu físico, o que já é muito difícil, mas quando você vai para uma competição, aí você vai trabalhar da maneira mais intensa, o seu mental, o seu emocional e até o seu espiritual. Então, Você sabe que tem uma parte do seu livro que você fala, antes da gente encerrar, ó, já passamos 10 minutos. Tem uma parte do seu livro que você fala do Ikigai, que é uma ferramenta que eu uso muito com os clientes, eu amo de paixão. Conta pra gente, assim, o que, que isso te ajudou? Por que, que você colocou ela aqui no livro? As pessoas às vezes nem sabem o que é o Ikigai. Conta pra gente isso. é um conjunto, foi o Otávio Grossi, na verdade, que trouxe isso para o livro, né? Ele que me ajudou e foi o coautor, então o meu livro ficou a primeira parte em autobiografia, a segunda um diálogo entre o atleta e o filósofo, né? Então ele, como psicólogo, estudante da mente humana há mais de 30 anos, mentor de atletas de alta performance também, e filósofo, então ele, então, minha filha tá É, aí, olhando. gente, assistam a entrevista que o senhor fez com a filha. O podcast lá foi fantástico. Então, aí o Otávio Grossi que trouxe isso e é fantástico, né? Até quando eu fui fazer a palestra lá para o pessoal do Rock in Rio, o Luiz Justo, que me levou para lá, ele até citou essa questão do Ikigai também. E é muito lindo isso, né? Porque eu, por exemplo, hoje eu não tenho corpo físico para trabalhar, para ser o atleta que eu era antes, e nem para trabalhar com um serviço mais pesado. Só que eu associei a minha história, o contar a minha história, e aí estudei para isso, e aí hoje eu sou remunerado para isso, para fazer as palestras, minha principal fonte de renda e de arrecadação e tudo mais. Então hoje eu trabalho contando a minha história. Então o Ikigai fala isso, né, de quando você associa algo que você ama fazer e que você faz bem, e aí você encontra as pessoas
que vão reconhecer isso e te pagar para fazer isso. Isso é fantástico. Até tem uma frase do Nick Woody que eu não sei se eu citei ela no livro, que é um cara que me inspirou muito, que é aquele australiano que não tem as duas pernas e os dois braços. Ele tem um livro que chama A Vida Sem Limites. A vida sem limites. Uma Vida Sem Limites, do Nick Woody, que é um australiano. E aí ele fala que quando você encontrar algo que você faria o dia inteiro a troco de nada, você encontrou o que você ama. E quando você encontrar alguém que te pague para fazer isso, aí você encontrou a sua profissão. Eu, Por que eu quis tocar nesse assunto? Porque às vezes quem está aqui ouvindo, agora escuta falar, você tem que saber sua missão de vida, o seu propósito. Sim, que nem ele pegou, falou, vamos trazer isso aqui, mas isso já está intrínseco na pessoa, porque às vezes a gente fica esperando uma ferramenta mágica que vai facilitar a vida, mas assim, é confiar no processo e seguir, né? Olha que riqueza que é isso, a gente entender sim e colocar no papel. Você também falou muito de anotar. É por isso que eu sempre, quando eu começo a live, eu falo, já pega papel e caneta na mão, porque tudo que você anota, você vai trazendo consciência. E você é a prova viva que a consciência muda tudo. exato. Eu sempre tive esse hábito de anotar, desde quando eu comecei a ler lá, muito novinho, anotava no caderno. Hoje eu anoto no bloco de nosso celular, então muito do que eu escrevo, e aí eu estou sempre revisitando as anotações também, que a mente é boa para ter ideia, mas é péssima para lembrar, né? Então, se você não anotar, o fato de anotar, e aí às vezes quando eu fui escrever o meu livro, eu lembrava de coisas que eu tinha anotado 10 anos antes, lá lendo A Lei do Triunfo, por exemplo, do Napoleão Hill, eu lembrei escrevendo o meu livro 10 anos depois. Então, quando você escreve, principalmente à mão, caneta no papel, é uma Exatamente. forma de você memorizar isso muito melhor, né? Nossa, Luiz, vamos encerrar assim, de forma muito pontual. Eu estou muito feliz, assim, muito grata a Deus por ter trazido você aqui. Algo Ele tem para nós, algo Ele tem para todos que estão aqui. A vida não é um acaso, é Ele que move todos os pauzinhos. Sim. Ele está aqui com a gente hoje, e assim, eu quero que você seja canal dele aqui para fechar com os nossos 3 pontos que a gente sempre fecha toda a live. Eu quero te agradecer de coração, porque é uma riqueza, uma preciosidade. Todo mundo que ouvir vai ficar disponível em collab com a gente, né? No nosso Instagram, em colaboração, vai estar no YouTube, no Spotify. A gente quer realmente, o único propósito nosso, porque a gente está trocando vida aqui, né, Wilson? Você deu a sua vida, eu dei a minha. Nós estamos aqui dando a nossa vida, servindo a Deus. Então eu quero que você seja a voz dele para trazer 3 pontos importantes que você validou aí no seu maior laboratório, que é a sua vida. Para o Wilson Júnior, o que é mais importante para a vida pessoal de qualquer empreendedor? A capacidade de se automotivar, sem dúvida, porque o empreendedorismo às vezes é uma corrida solitária, então você tem que saber exatamente onde você quer chegar, você tem que ter propósito, porque se você não tiver propósito nos momentos difíceis, você não vai conseguir continuar e o propósito vai te ajudar nessa capacidade de se automotivar, né? De não depender de ninguém para isso. Eu acho que isso é muito importante. Você usou o teu propósito de cura, de viver com a sua filha. Como ela chama mesmo, Wilson? A mais velha é de 11 anos, Maria Alice, que é a que a gente gravou o podcast, e agora tem a Helena de 9 meses. Ah, você tem a Helena de novo. Uhum. É o propósito. É, Qual que é o ponto mais importante para os nossos relacionamentos? Porque a gente sabe que a vida é feita de relacionamentos. A vida acontece na troca com o outro. O que é mais importante para os relacionamentos na nossa vida? eu acho que você ter a capacidade de sempre agregar para o outro, né? De antes de querer receber algo em troca, você entregar e você acrescentar de uma forma real na vida do outro, assim. Essa é uma das minhas leis aqui de vida. Olha que fantástico. E o que é mais importante, aí até foi muito bom eu ter feito a pergunta do Ikigai, porque você trouxe.
Ali eu era um atleta de alta performance, eu vivia daqui, de repente eu parei tudo, e agora é uma outra profissão, agora minha vida é fazer palestra, dar mentoria, ensinar isso para as pessoas. Então, o que é mais importante para o negócio? Eu acho que é o porquê, né? E o para quem. Eu acho que eu falo muito isso nas palestras, que as minhas filhas, a minha filha lá atrás, né, que não tinha Helena ainda, foi o meu maior porquê. Ela que deu, foi a minha maior fonte de motivação e minha maior fonte de força. Então, para o seu negócio ser bem sucedido, eu acho não, eu tenho certeza que se você tem um grande porquê, é a frase do Nietzsche. Para quem tem um grande porquê, suporta qualquer como. Então, você tem que ter um grande porquê. Essa é a coisa mais importante. E olha, eu me arrepio porque assim, tudo vai validando nessas lives, são um presente mesmo. O que você disse é muito sério aqui. Você falou, a gente tem um porquê e você citou o para quê. Pela teoria da complexidade, a fractalidade, a gente fala que a gente acessa o cérebro quadrúno, que é a gente tem o que, o como e o porquê. E você citou aqui o porquê e o para quê. E o para quê, aí ele vai no profundo, no espiritual. E a gente começou falando dessa conexão com Deus. Então, assim, muito obrigada. Assim, você validou muitas coisas na prática. Eu sou muito grata de ter você na minha vida e me permitir que eu faça parte da sua história e fazer parte da minha. E isso é só o começo. Sem dúvida, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar. Esse é o meu propósito, essa é a nossa missão. Foi um prazer estar com vocês aqui. Um abraço para o Luiz aí também, que acabou de comentou e terminou o livro e que gostou muito. Um abraço a todos que acompanharam aí. Espero que eu tenha agregado para vocês aí. Essa é a missão de vida e até breve. Muito, muito, muito. Até breve. Seguimos juntos. Vamos só tirar uma foto. Eu só vou desativar os comentários um pouquinho. Pra gente tirar uma foto. Sorria. Opa! E vamos viver a vida como se fosse um milagre. É isso aí. Muito obrigada a todos vocês que participaram. Uma grande aula de MBA. Eu agradeço muito a Deus por ter trazido você aqui hoje. E Ele tem algo muito maior que essa sua chegada aqui hoje. Eu tenho certeza que nós vamos estar servindo ao mundo. E se você está nos ajudando a cumprir o propósito da inspiração, que é construir um mundo melhor para pessoas melhores. E ele começa com cada um que está aqui. Sem dúvida. É isso Seguimos aí. juntos. Forte Muitíssimo abraço. obrigado, Wilson. Júnior, obrigada a todos vocês. Tchau, tchau. Ô, Júnior, nós Tchau. estamos te esperando. Passa meu contato pro Júnior aí, o que você... Tá. Tamo juntos. Beleza. Seguimos. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.